Como é bom estar aqui com você mais uma vez para responder as suas perguntas com a palavra de Deus. Afinal, a palavra de Deus sempre tem resposta ao nosso coração. E a pergunta de hoje é: por que Jesus era chamado de comilão e beberrão? Excelente pergunta do nosso ouvinte Fernando. Então vamos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem a resposta. Lucas capítulo 7, no versículo 35, é onde nós vemos essa expressão, onde o próprio Jesus está falando sobre como os fariseus viam a Jesus, qual era a fama dele mesmo na boca dos fariseus. Ele disse: aí vem o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem que ele é comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Bom, Jesus, ele muitas vezes foi interpretado dessa forma porque ele era próximo daqueles que realmente precisavam de salvação. Se há algo que nós podemos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo é que a salvação, ela não veio para aqueles que estão sãos. A salvação, ela não veio para aqueles que acreditam que já estão salvos, que já estão curados, que estão num patamar de orgulho, dizendo: nós já somos sarados, curados e não precisamos de um Salvador. O Evangelho, ele veio exatamente para alcançar aquele que reconhece que é pecador, aquele que reconhece que realmente precisa de salvação. E é por isso que nós vemos nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, no relato de cada um desses evangelhos, que Jesus estava sempre muito próximo de publicanos, de pecadores, de pessoas que a sociedade daquela época abandonava, deixava de lado, deixava à deriva. Por quê? Porque havia esse grupo de doutores da lei, esse grupo que eram os fariseus, que eles realmente acreditavam que eles já tinham conseguido salvar a si mesmo através da prática da lei de Moisés. Eles acreditavam que eles já estavam salvos diante de Deus, que a vida deles já estava completamente justificada pelas suas próprias obras, pela sua própria religiosidade. Mas Jesus veio mostrar que toda aquela religiosidade não salvava a ninguém, porque nós não somos salvos, nós não nos achegamos a Deus pela prática religiosa, pela prática da lei de Moisés. Não, nós nos achegamos a Deus através de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E Jesus Cristo também, sendo Deus, ele está perto de quem? Perto daquele que tem um coração humilde, perto daquele que tem um coração quebrantado. É interessante quando lemos os escritos proféticos do Antigo Testamento, que Deus em vários momentos declara que ele está próximo, ele está perto do quebrantado de coração, ele está próximo do humilde de espírito, e é exatamente isso que nós vemos na vida de Jesus. Jesus está sempre próximo daquele que está arrependido, Jesus está sempre próximo daquele que reconhece que é falho, que é pecador, e por isso esses fariseus, esses tidos como mestres da lei, não conseguiam compreender como que o Cristo poderia ser próximo de pecadores. O que eles não entendiam é que realmente o médico não precisa estar entre os sãos, o médico precisa estar entre os doentes. Então Jesus era comilão e beberrão? Jesus era, como alguns dizem, um fanfarrão? Não, de forma alguma. Mas ele estava próximo das pessoas, ele estava próximo do povo. Se tinha um aniversário, se tinha um casamento, se tinha um jantar, ali estava ele, pronto para ser resposta, pronto para abraçar e falar ao coração daquele que estava sedento pela salvação. Por isso, Jesus muitas vezes foi mal interpretado, assim como todo aquele que quiser seguir o Evangelho de Jesus Cristo talvez será mal
interpretado, porque aquele que quiser seguir o Evangelho e o ministério de Cristo sempre estará próximo dos pecadores. Se você também tem uma dúvida, manda para mim, meu Instagram, @leocapochino. Então coloca a sua pergunta nos comentários dos meus vídeos lá do YouTube. Que o Senhor Jesus te abençoe cada vez mais e até o próximo programa.